Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa no nosso canal, o programa Resenha Literária. Sempre acontece às quartas-feiras, às 20 horas, e sempre na companhia de Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita. O subtítulo do nosso programa é Em Algum Lugar do Jardim, porque parte do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada semana, em algum lugar do meu jardim, da minha estante espírita, eu trago aqui uma flor da literatura espírita, que é uma obra espírita. E no segundo momento, o Silvio Mariano também traz uma obra da sua estante espírita, e a gente conversa aqui sobre essas obras. Mas, antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero trazer para vocês aqui os outros programas do nosso canal. Amanhã, quinta-feira, temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, que é um programa sobre Herculano Pires, a obra, a vida de Herculano, e num bate-papo aqui maravilhoso com a filha de Herculano, Dona Heloísa Pires, educadora, sempre às quintas-feiras, às 20 horas. No domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Clay Filho, grande historiador, biógrafo de Bezerra, e é um programa de memória, de historiografia, sobre a pesquisa que o Luciano faz há décadas sobre a vida deste grande médico dos pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com a querida filha do professor Hermínio, Ana Maria Miranda, numa conversa aqui agradabilíssima, também sobre a obra e a vida do Hermínio. Então, são esses os 4 programas semanais. No domingo, o de Bezerra, na terça, o de Hermínio C. Miranda, na quarta, a resenha literária, e na quinta, o programa de Herculano Pires. Mas temos também os 4 programas mensais, sempre aos sábados, esses programas mensais. No primeiro sábado, temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, uma conversa com o presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kempf. No segundo sábado, temos aqui, com César Perry de Carvalho, o programa Memórias e Reflexões, que é esse sábado agora que vem, que é um programa sobre a memória autobiográfica do César Perry e também do movimento espírita. Ele foi presidente da FEB e da UGE. No terceiro sábado, às 20 horas, temos aqui o programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, diretor, curador do Museu ACOL, Allan Kardec.online, e Adair hoje é quem detém, quem possui o maior número de documentos de Kardec, dos pródromos do Espiritismo, do início, do alvorecer da doutrina na França, com letra de Kardec, Amélie Baudet, dos médiuns, né? E representa aqui. E no quarto sábado, para encerrar, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo Moreira, articulista de Reformador e da revista O Consolador, e a gente repercute aqui o que sai na imprensa espírita do Brasil e do mundo naquele mês. É o programa com o maior número de visualização do nosso canal. O Eco da Imprensa Espírita, com acento no ICH, mantendo a grafia do patrono deste nosso programa com Marmo, Luiz Olímpio Teres de Menezes, que fundou o primeiro órgão de divulgação espírita no Brasil, o Eco da Além Túmulo, com acento no ICH. Mantemos a grafia, né? Então é isso, pessoal. 8 programas, 4 semanais, 4 mensais, à disposição de vocês. Tá? Então vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, nosso programa, a nossa resenha, e pedindo a Jesus que nos inspire sempre a trazer aqui boas obras, obras que elevem a criatura humana a um patamar melhor de espiritualidade e de amor a Deus. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então hoje, em algum lugar do meu jardim,
da minha estante espírita, eu trago aqui para vocês essa verdadeira flor da literatura espírita, né? Uma obra maravilhosa, O Caçador de Espíritas. O Caçador de Espíritas. O autor é aqui de Pernambuco, mas é conhecido nacionalmente, porque ele tem várias obras escritas e pela editora Mundo Maior de São Paulo. Mundo Maior. Tá? Ele me presenteou essa obra no dia 21 de junho de 2013, ao meu amigo irmão Bruno, com meu carinho, admiração e respeito, Aguinaldo Cardoso. Está aqui o oferecimento de Aguinaldo, ainda no meu livro, ainda porque o Aguinaldo partiu, né, há menos de um ano atrás. Minha mamãe partiu em 5 de agosto, no final do ano passado, o Aguinaldo partiu para o plano espiritual. Jovem ainda, relativamente jovem, né? O Aguinaldo era um homem, né, de uma disposição impressionante. Foi militar, advogado, militar e um grande escritor. Sua obra, O Caçador de Espíritas, é um caso onde os personagens aqui, vocês vão se identificar com muitos, né? Mas de um assassinato. E o Caçador de Espíritas é para que algum espírita pudesse desvendar o assassinato. Então entra a questão da mediunidade, embora que quando eu fui duas vezes no NEA na vida, né? Palestrar. Uma palestra normal e fui lá um seminário sobre reencarnação, um sábado. E eu, conversando com a Aguinaldo, eu me lembro, eu digo, Aguinaldo, esse título do teu romance cabe muito bem porque com o momento atual, né? E a gente precisa de um caçador de espíritas, só que não para desvendar o assassinato, né? Um caçador de espíritas porque os verdadeiros espíritas estão escasseando, né? Claro que foi uma brincadeira, né? Devido a tanta estultice que encontramos aí, cada leva cepa de espíritas, né, que estão se apresentando, mas claro que há os verdadeiros, os extraordinários, e eu acredito até que é a maioria. Acredito que seja a maioria. Mas brincando com o Aguinaldo, ele riu, aquela risada gostosa de Aguinaldo. Caçador de espírita dá para a gente, não é, trazer para a atualidade. É como buscando os verdadeiros espíritos. Uma obra interessante, instigante, é um romance detetivesco, então, de detetive mesmo, né? Então, maravilhoso, né? E a sensibilidade, né? O Agnaldo sabia escrever um romance, por isso que ele tem tanto, editado pela editora Mundo Maior. Então, a flor da literatura espírita, a flor do meu jardim, da minha estante espírita que eu trago essa semana, O Caçador de Espíritos de Aguinaldo Cardoso. Ok? Pessoal, vamos lá. Deixa eu abrir a tela aqui. O Silvio Mariano está aqui me escutando, esperando, né? Ele quer trazer a flor da literatura espírita, da sua estante espírita também, né? Então vamos colocar o Silvio aqui na tela. Bem, meus queridos irmãos, já estamos aqui, como eu prometi, Silvio Mariano na tela. Silvio, querido, boa noite. Qual é a surpresa de hoje, Silvio Mariano? Boa noite, Bruno. Boa noite, os amigos que nos acompanham. A surpresa da noite de hoje é essa grande obra, e é grande mesmo, né? Negócio só de conteúdo e de volume de páginas. Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Com essa obra de Luciano Klein. Grande obra. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que você escolheu essa obra na noite de hoje? Olha, Bruno, eu escolhi na condição de leitor e, vamos dizer assim, e presidente de uma instituição que divulga os livros. Você sabe que logo quando foi lançado esse livro, eu e você, foi lançado numa dessas grandes fornecedoras de livros a nível nacional, e eu e você nós compramos com você no pré-lançamento. O tal era o nosso interesse. Eu recebi primeiro e disse: olha, Bruno, eu já cheguei, a minha obra chegou. Aí você disse, com ar de tristeza, a minha até agora não. Mas na semana seguinte você recebeu. Então é uma obra monumental, um trabalho.
vamos dizer assim, especial para a doutrina e principalmente para esse personagem, Bezerra de Menezes, com algumas outras biografias, mas ainda pouco conhecido, porque o conteúdo, logicamente, que aqueles que fizeram as primeiras tiveram uma boa intenção, mas Klein é um pesquisador de mão cheia e eu acho que ele deve ter alguma vinculação de passado ou presente com o doutor Bezerra. Ele foi ao fundo. Silvio, eu queria primeiro fazer uma pergunta a você, porque Silvio Mariano, aqui no Recife, é um livreiro também. Silvio trabalha com livros há décadas, já, há décadas. Por isso que eu digo e digo mesmo, quem mais conhece livro aqui em Pernambuco é Silvio Mariano, né? Silvio me surpreende e Silvio sabe que eu sou um leitor voraz, né? Tenho uma vasta leitura, mas sempre o Silvio me surpreende. Mas, Silvio, como é que foi no início para se adquirir a obra do Bezerra de Menezes, você, para a tua livraria, e como é que está hoje esses trâmites? Já melhorou um pouco? Olha, Bruno, praticamente veio melhorar a semana passada, coisa bem recente, porque eu queria comprar para. Tem leitores de Jesus lá que precisam, que frequentam Jesus lá, que precisam conhecer essa biografia. Mas acontece que eu não poderia comprar da maneira como eu tinha comprado, porque ia pagar frete, a despesa ia ser muito alta, porque o preço do livro não é que o livro seja caro. O livro, para a qualidade e para a quantidade de páginas, é um livro ainda, eu considero até relativamente barato em termos do que se gastou. Praticamente, eu acho que a Federação Espírita do Ceará abriu até mão, houve alguma colaboração, alguma doação, porque se esse livro fosse de outro tema, que não fosse o Espiritismo nem Doutor Bezerra, seria um livro por uns 200 e tantos reais. Então, eu não podia comprar. Então, eu consegui, através de um amigo meu, que hoje trabalha na parte de venda da FEB, e eu perguntei se existia esse livro para venda, porque, na realidade, não apresenta na página, assim como se fosse, vamos dizer assim, uma coisa chamariz. Aí ele disse, eu vou ver aqui. Aí disse que tinha. Aí deu um desconto, então eu adquiri 5 livros. Esses 5 livros já estão chegando na próxima semana. Praticamente eu já vendi 3 livros, mas na hora que o livro chegar, a tendência natural e se aparecer mais compradores, eu vou pedir, porque demorou bastante. Se eu sentisse em Jesus lá, possivelmente, presidente de outras instituições deve ter, porque normalmente, você sabe como é essa parte de livro, é, as distribuidoras, no Brasil nós temos aqui a Candeia, Boa Nova, etc. Mas essas não venderam o livro, acho que pelo valor, o livro pesa quase mais de 2,5 kg, é um livro robusto. Então, não tinha, aqui eu compro, não tinha disponível. Então, abriu esse horizonte e eu já vou, vamos dizer assim, nesse nosso encontro de hoje, até algumas pessoas que lidam com o livro podem se encaminhar à federação, que pelo menos eles estão dando um percentual de desconto para as casas espíritas, para a livraria. Então, para mim, eu estou muito feliz. Porque ficar só para mim é muito. Eu ia ficar só para mim. Eu ia emprestar meu livro, eu ia ficar com muito cuidado, porque às vezes você empresta e não volta. Então, eu prefiro indicar que a pessoa adquira, porque é uma obra-prima muito bem pesquisada, muito bem pesquisada. Silvio, você falou bem, compre as obras, já comprem. O pessoal às vezes vem me pedir emprestado certas obras, eu não empresto. Eu tenho um livro, se eu faço estudo na Casa dos Humildes, eu levo durante a noite alguns livros, Silvio. Aí o pessoal vem, tu podia me emprestar esse ou outro? Não, você compra. Tem na livraria ali, Exatamente. adquiram. É, Claro, se a pessoa for mais necessitada, a gente tem a biblioteca e tudo, né? Mas, Silvio, vamos lá. Você se referiu aí, porque é um livro, né, de estofo, um livro pesado, né, grande.
É isso que eu queria te perguntar. Um livro de 1.200 páginas, mais ou menos. O que é que você acha? Essa pesquisa, né, tamanha, né, uma obra de 1.200 páginas. Olha, para mim, que sou leitor, eu prefiro unificado, como Klein fez, do que pegar vários livros, porque você pega ali, está com todo o conteúdo. Você sabe que eu estou dando aqui a visão do leitor, que eu acompanho o trabalho que você faz com o Luciano Klein todo domingo, desde o início. Então, ele, naquela maneira, aquela condição especial de professor, dando as explicações, tirando as dúvidas. Então, eu, pessoalmente, eu prefiro, vamos dizer assim, o livro condensado, 1.200 páginas. Porque você fala o seguinte, sabe o que acontece? Às vezes, saem 3 volumes. Aí você, às vezes, um volume, ou um, ou dois, ou três. Aí, às vezes, você consegue um, aí quando você vai pedir um número, o número 3 ou o número um aí está esgotado. Aí você já vai ficar com a obra incompleta. E nós sabemos que o livro tem um custo muito elevado, e normalmente por esse custo, às vezes, assim, quando termina a edição, não é de imediato. Eu digo a você porque normalmente eu faço compras aqui, tem alguns autores que eu preciso complementar a pedido que compraram a obra e eu não consigo. A pessoa vai, não está no prelo, porque um livro é caro, um livro para ser editado, assim, além de caro, ele precisa de uma demanda para que compense na sua produção, pelo menos de imediato, tirar os custos do livro. E daí então só entrar a parte, vamos dizer assim, do lucro para a atividade, né? Então, eu pessoalmente, o livro, agora, esse de 1.200 que eu tenho, que você tem, é um primor. Tem marcador, tem uma fitinha. O livro é muito bem, vamos dizer, um livro de alto padrão. Tanto é que ela, vamos dizer assim, o local onde foi encaminhado inicialmente é uma empresa muito conhecida no mundo. Então, muita gente que gosta, e até não, nem sendo espírita, pode adquirir, porque você sabe com a obra, uma figura feita do Dr. Bezerra, vamos dizer assim, não só é o espírita que lê, tem pessoas que têm a simpatia por ele ser vinculado à política, tem a simpatia por ele ser chamado médico dos pobres. Então, cada um tem um padrão. Aí diz, ah, eu vou comprar essa biografia para ler. E o livro, logicamente, que eu tenho aqui, não li todo ainda, porque é muita coisa, é muito material. Mas você vai pegando aqueles tópicos. Uma coisa que eu achei impressionante, que Klein explicou a você, sobre a questão da água purificada. Pouca gente sabe. Você depois complementa que a obra, ele falou, no mundo espiritual, ele foi, com todos os estudos, ele vem através de Divaldo, numa outra obra de Mané Filomeno, não é? Dando essas informações. É uma coisa de se encantar, né? Silvio, eu concordo com você completamente. O Luciano me falou que algumas pessoas estão falando até em dividir um livro depois, fazer algum volume. Tudo bem, mas eu prefiro a obra inteira, inteiraça do jeito que está, que facilita a vida, mesmo com 1.200 páginas. Mas, Silvio, a pergunta mais importante eu deixei para o fim, né? Eu estou falando aqui com um espírita das antrolas, um espírita que já está palmilhando nesse caminho há muito tempo, conhece muito de personalidade, dos baluartes do espiritismo. Silvio Mariano, me diga uma coisa: modificou a tua visão que você tinha do Bezerra de Menezes antes da pesquisa do CLAI, para o Bezerra de Menezes, a visão que você tem agora, hoje em dia? Eu vou dizer uma expressão, modificou da água para o vinho. Porque a ideia de Bezerra é que foi aquele grande médico do pobre, e que realmente ele foi, que pegou o anel,
deu para comprar a receita, conforme o filme, mas na obra dele você vê as várias facetas de, vamos dizer assim, de Dr. Bezerra como empreendedor, como político. E aquilo, por exemplo, porque eu gosto de ver, quer dizer, para mim, eu considero hoje um dos maiores pesquisadores, estudiosos em termos de pesquisa, e no caso da biografia de Bezerra, Luciano Klein. Ele é detalhista, ele vai atrás de informações. Então, com a obra, você tem a visão de tudo. Quer dizer, ele fecha, eu acho que ele fecha o ciclo da figura de Dr. Bezerra. Não tem mais ninguém aqui do movimento, de extramovimento, que venha acrescentar nada em Bezerra, porque ele foi completo. As modificações, questões familiares, o Bezerra no mundo espiritual, completo. Então, doutor, essa obra foi algo assim que realmente eu tiro o chapéu para Luciano Klein. E que o movimento, por isso que eu estou dizendo a você, eu quero que, por conta até dessas nossas informações, que possa sair para, vamos dizer assim, que possa outras casas. Eu ainda acho que essa obra, a distribuição ainda está muito limitada, principalmente nas casas espíritas, porque você sabe que são poucos aqueles que militam na casa espírita que tenham um grande amor aos livros, como eu e você. A gente vive, o livro para a gente é a nossa, vamos dizer assim, nosso alimento. Então, realmente precisa que essa obra chegue para abrir. Não ficar só um livro, por exemplo, eu comprei 5. Se der uma demanda, eu peço mais 5. Mas, entendeu? Eu vou divulgando, porque merece. Silvio, eu ainda tenho uma pergunta para você, para a gente fechar essa noite. A gente falou da dificuldade da princípio editorial, do tamanho da obra depois, e a tua mudança de visão da água para o vinho sobre Bezerra, né? Mas, Silvio, uma palavrinha, o autor da obra, eu vou usar uma expressão que não vai ferir a modéstia de Klein, né? Não vai ferir a modéstia. A obra, além de ser muito importante, é uma pessoa incomum, não é? É um historiador que tem amor à pesquisa e à figura do seu biografado, não é, Silvio? Exatamente. Eu acho que Klein deve ter alguma sintonia espiritual com o doutor Bezerra, porque ele também é uma pessoa muito humilde, muito culto. Você, há uma expressão muito comum, e quando a pessoa tem um grande saber, muitas vezes aí se acha maior do que todo mundo. E ele não, é aquela simplicidade. Ele tem muita cultura. Tem um homem que fez um trabalho desse doutor Bezerra, fez um trabalho sobre Viana de Carvalho, fez um trabalho sobre Divaldo, biografia também de Divaldo. E ele, inclusive, o que eu fico admirado é que ele conhece Viana ao vivo e desencarnado para comparar. E ele já disse, olha, os livros que ele psicografou através de Divaldo é o Viana de Carvalho. Isso é mais uma simplicidade. Olha, ele parece que assim, ele parece aquela figura de casa, aquela figura que é da família, que a gente já conhece há muitos anos. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Luciano, você tem uma humildade que constrange. Porque eu, às vezes, tenho vontade de dizer, não precisa tanta humildade, Luciano, né? Porque, como o Silvio falou, ele é de uma simplicidade. Silvio falou com ele por telefone, ele é assim com todo mundo, Silvio. Com todo mundo. É um homem comum. Um beijo, Luciano Pai. Silvio, querido, tu faz a prece final. Vamos fazer nossa prece a Deus para que ele cada vez mais continue inspirando ao próprio Luciano para que venham novas obras e novas pesquisas e abençoe as casas espíritas, abençoe a população do mundo que está carente e que essa doutrina, que é a doutrina enviada por Jesus, cada vez mais
crispasse no coração dos homens, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Pessoal, próxima quarta, 20 horas, eu e Silvio Mariano com essas maravilhas da literatura espírita. Dedico esse programa a você, mamãe. Te amo sempre. Que você esteja bem no plano espiritual. Te amo. Silvio Mariano, até Até a a próxima. próxima.